Olá, gente! Eu espero que está tudo bem com vocês. Já faz muito tempo desde meu último vídeo. Às vezes eu faço um vídeo, aí eu penso, vocês não vão gostar. Aí eu apago e acaba em não postar por alguns meses. Eu estou muito grata para vocês que continuam me apoiando, mesmo que eu não posto muitos vídeos, então obrigada. Ok, hoje o vídeo vai ser sobre as suposições que eu tinha sobre o Brasil antes de viver lá. Aí depois eu descobri que não era verdade. Graças a Deus eu não fui uma daquelas pessoas que pensam que todos moram na Amazônia e que todo mundo gosta de futebol. Mas, por exemplo, eu pensava que não existe inverno no Brasil. É que estava calor todos os dias, todas as noites também. Aí, quando eu me mudei para lá, eu não levei roupas quentes comigo. Eu só tinha uma jaqueta e a suéter que eu estava vestindo no dia que eu me mudei para o Brasil. Porque no dia que eu fui para o Brasil foi muito frio na Bélgica. Foi no meio de fevereiro, quando é inverno aqui. Então eu achei que nos próximos 6 meses eu não ia usar mais meu jaqueta e meu suéter. Mas quando eu estava em Lavras, começou a ficar muito frio por volta de maio ou junho. Eu me lembro que a temperatura mais baixa foi 3 graus. Uma vez eu estava viajando de Lavras até Rio, de ônibus. Aí eu me lembro que eu estava congelando no ônibus. Mas agora eu sei, né? Existe inverno no Brasil. Antes de ir para o Brasil, eu também tinha uma imagem de como os brasileiros se parecem. Não sei se eu falei isso certo em português. O que eu queria dizer é o seguinte: antes de ir para o Brasil, eu sabia de algumas pessoas famosas no Brasil, como Neymar, Ronaldinho, Anitta. Eu achei que todo mundo se pareceu assim, né? Um pouquinho bronzeado. Mas a realidade é completamente diferente, né? O brasileiro não tem uma etnicidade só. É um pouquinho mistura de tudo, né? Então eu fui completamente errada. No passado eu já tinha encontrado algumas brasileiras. Eu principalmente me lembro de uma brasileira que eu tinha encontrado quando eu tinha 13 anos. Não importa. Mas ela foi uma pessoa branca. E quando ela falou que ela era brasileira, né? Eu estava tipo... Mas agora, né? Eu sei que no Brasil tem todas as cores. Na verdade, eu gostei muito disso porque, para vocês que não sabem, eu sou belga-japonesa. Aí, quando eu estou na Bélgica, as pessoas pensam que eu sou de fora. Então, muitas vezes elas pensam que eu sou chinesa. E quando eu estou no Japão, a pessoa às vezes acha que eu sou estrangeira. Então, às vezes acham que eu não falo japonês. Mas no Brasil, pensavam que eu sou de lá, né? Eu sou brasileira. Então, às vezes me perguntaram, você é Nisei ou Sansei? E eu gostei muito disso. Me fez sentir muito em casa. Outra coisa que eu tinha assumido sobre o Brasil é que seria muito mais perigoso que na Bélgica. Né? Tinha algumas pessoas me falando, tem certeza que você quer ir para o Brasil, né? Vai ser muito perigoso, você vai ter que tomar cuidado, né? Em todos os lugares. Mas eu realizei que em muitos lugares no Brasil é muito mais tranquilo que eu esperava. Não é nem perto de ser assim, né? Pelo menos não em todos os lugares no Brasil. Ok, eu sei que nas cidades maiores, né? Você tem que tomar cuidado, né? Meu celular, na verdade, foi roubado. Mas em Lavras, por exemplo, foi muito tranquilo. Eu nunca me senti muito desconfortável ou muito em perigo. A primeira vez que eu fui num restaurante em Lavras foi no meu segundo dia que eu estava no Brasil. Eu fui com 2 meninas brasileiras. Aí, quando a gente chegou no restaurante, elas deixaram seus celulares em cima da mesa para reservar. Então eu percebi, nossa, é muito mais tranquilo que eu previsava.
porque eu nem ia fazer isso na Bélgica. E isso foi mais ou menos a mesma experiência em muitas outras cidades, em Minas Gerais, porque eu não conheci muitas outras cidades fora de Minas. Mas seria legal se você compartilha comigo como é na sua cidade também. Se é muito seguro assim ou é menos, me fala nos comentários. Outra coisa que me surpreendeu, que eu não esperava, eu fui para um rodeio uma vez. Aí, quando tem rodeio, tem o rodeio primeiro e depois tem uma festa, né? Com artistas tocando músicas. A festa acabou às 7 horas da manhã, né? Todo mundo ficando muito cansada, bêbada, né? Claro. Aí eu me lembro que o povo estava esperando para os ônibus de chegar, para elas poderem voltar para casa. Todo mundo estava esperando numa fila, com muita paciência. É muito educado, muito mais educado que como as belgas fazem aqui na Bélgica. Quando acaba uma festa na Bélgica e todo mundo, né, estamos na mesma situação, todo mundo querendo voltar para casa e dormir, muitas vezes é um caos. Tem pessoas empurrando, gritando, não existe uma fila, não tem uma fila. Você só pode esperar que o ônibus vai parar na frente de você e você vai poder pegar o ônibus. Às vezes é assim mesmo. Então, minha impressão geral do povo brasileiro é que vocês são loucas durante as festas, como carnaval e rodeios, mas ainda quando vocês estão bêbadas, vocês sabem respeitar as regras, né? Ainda assim. E uma outra coisa que eu assumi sobre o Brasil foi que no Brasil vocês têm somente 2 sotaques. Tem aquelas pessoas que falam S como sh, e outras pessoas que falam S como em inglês, S. Isso deve ser a diferença principal que eu vi entre o sotaque do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas quando eu mudei para o Brasil, eu percebi que vocês têm muito mais, né? Tem talvez mais que 50 sotaques diferentes. Eu falei isso também num outro vídeo, mas para mim o sotaque mais difícil para entender foi mineirês. Porque cortam as palavras e também pareceu para mim que vocês têm uma outra palavra para cada palavra que existe. Para dar um exemplo, para dizer coisa, vocês falam negócio, né? E para mim pareceu que para cada palavra vocês tinham outra palavra. Outra suposição que eu tinha sobre o Brasil, talvez isso é muito específico, mas foi sobre o ônibus. Há alguns meses antes de me mudar para o Brasil, eu conversei com um professor da minha faculdade que é casado com uma mineira de Lavras. Aí ele falou que quando ele viajava para o Brasil, ele sempre pegou o ônibus da rodoviária Tietê até Lavras e ele falou que como é uma viagem muito longe, o motorista vai pegar alguns intervalos durante a viagem. Aí, cada vez que tem um intervalo, né, por 10 ou 15 minutos, você pode sair do ônibus para ir ao banheiro ou para comprar um snack, por exemplo, aquelas coxinhas que eu gosto muito. Mas o professor, né, ele me falou que você tem que tomar cuidado, porque se você não volta para o ônibus depois de 10 ou 15 minutos, o motorista vai deixar você lá e partir sem você. Eu não sei como é sua experiência com isso, mas isso nunca aconteceu quando eu estava viajando de ônibus. Eu acho que talvez o professor se enganou, porque cada vez que eu estava viajando de ônibus, o motorista contou a quantidade de pessoas no ônibus e às vezes também perguntou se alguém estava faltando, mas nunca só partiu sem verificar, né? Então, isso foi uma expectativa que foi provado errada. Esse último foi muito específico, né? Mas sim, em geral, eu tinha muitas suposições sobre o Brasil.
Provavelmente tinha muito mais que aqueles que eu mencionei nesse vídeo. Talvez vou me lembrar mais tarde. Se você já tinha alguma experiência com um gringo falando algum estereótipo do Brasil que foi totalmente errada, eu quero muito saber as suas histórias. Então, por favor, compartilhe as suas histórias nos comentários. Muito obrigada por assistir. Eu espero que você tenha um ótimo dia e eu vejo você mais tarde. Tchau!